Que felicidade estar aqui com vocês uma vez mais. Eu quero crer que a primeira vez que estive aqui foi uma bênção e dessa vez também quero crer que não será diferente, que Deus possa ser louvado, engrandecido e que nós possamos sair dessa conferência pessoas novas, pessoas arrependidas, com as segundas chances aceitas, uma vez que o tema da nossa conferência é segundas chances. Eu não poderia iniciar diferente. Eu quero agradecer à equipe aqui da direção de jovens dessa igreja por ter me convidado, em especial a Bárbara. Louvado seja Deus pela equipe de jovens. Eu sei que essa igreja preza muito pelos jovens e isso é maravilhoso, isso é bom, é diferente, a gente não vê isso em todas as igrejas. E eu fico muito feliz que isso esteja acontecendo aqui. Também quero agradecer ao internauta que está assistindo aqui conosco. Mas, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso tema, vamos iniciar a nossa conferência. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai estar conosco durante toda essa programação. Amém? Eu não poderia também esquecer, eu fui acometido por uma gripe um tanto quanto desgraçada há alguns dias. Eu gostaria que vocês orassem aqui por mim, porque minha garganta está coçando para tossir e tossir no microfone não é legal. E vocês bem lembram o meu modelo de pregação, eu gosto de andar, gosto de falar alto e isso me impede um pouco. Não sei se foi Deus, mas espero que Ele age também essa noite para que a minha garganta possa aguentar tudo isso. Amém? Conto com as orações de vocês. Onde está o Deus de Elias? Eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia, smartphone, e vamos ler o que está escrito em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1, nós vamos ler até o 14, tá bom? Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal, em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhes disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhes disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o sobre tua cabeça? Respondeu ele: também o sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam certa distância deles. Eles ambos pararam juntos ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que tu queres que eu faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavalheiros.
e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram, uma para um lado, outra para o outro, e Eliseu passou. Amém? Eu não sei se vocês entenderam bem, eu li todos esses versos e eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, olhe bem para mim, e eu gostaria que você entrasse nesse mundo aqui quando eu li esses versos. Eu fico pensando nessa história de Elias e Eliseu. Elias, ele estava para ser levado aos céus, e disse: Eliseu, fica aqui. Tão certo como vive o Senhor e como vive a tua alma, eu não vou te deixar, ponto final. Foi o que Eliseu falou para Elias. E eles saíram de Gilgal, foram até Betel. Chega lá, uma escola de profetas, é como se fosse um seminário de teologia, que a gente tem lá em Curitiba. Eles estavam sendo formados desde os dias de Samuel para serem líderes em Israel. E eles chegaram lá e tinham 50 daqueles jovenzinhos, e Elias estava dando as suas últimas instruções, certamente estava falando para eles que ele logo seria levado aos céus. Aqueles jovenzinhos olham para Eliseu e diz assim: você sabe que hoje o Senhor vai tomar o teu mestre e levá-lo ao céu, não sabe? E o que é que ele responde? Eu sei, fiquem quietos. Aí eles partem de Betel, vão para onde? Para Jericó. E quando estão partindo, Elias olha para Eliseu e diz assim: Eliseu, fica aqui, ok? O Senhor está me enviando a Jericó, fica aqui. Eu já falei. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não vou te deixar, ponto final. E eles seguiram juntos, chegam em Jericó, mesma coisa, escola de profetas, etc e tal. Os meninos falam a mesma coisa, e Eliseu responde: eu sei, fiquem quietos. Aí Elias olha para Eliseu e diz assim: Eliseu, olha só, é a última vez que eu vou dizer, tá bom? A última vez que falo. Agora, o Senhor está me enviando para o Jordão. Fica aqui, tá bom? Eu sei, meu Senhor, eu já falei. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não vou te deixar. E agora imagine que Elias está seguindo para o Jordão e tem uma sombra atrás dele. Já se sentiu assim alguma vez? Quem é o irmão mais velho aí? O irmão mais novo sempre gosta de seguir, né? O exemplo. Como se alguém estivesse te seguindo ali e tudo mais, imitando. Sua mãe compra uma roupa e compra uma roupa para ele também, fica andando igual. Eliseu e Elias. Aí ele chegou no Jordão, Elias pega a sua capa, os 50 jovens ficam para trás, Elias tirou a sua capa, enrolou ela na água. O que aconteceu? O rio parou seu curso. E os dois passaram juntos. E aí quem vem atrás de Elias, seguindo ele como se fosse uma sombra? Eliseu. E aí quando eles passam o rio, eu imagino Elias perguntando: filho, o que está acontecendo? Você não me larga. Eu subirei aos céus. O Senhor me prometeu isso? Por que você está me seguindo? 3 vezes. Isso me lembra, irmãos, outra história da Bíblia. Jacó, lembram? Agarra ali na perna do anjo: não vou soltar. Não solta enquanto a bênção não vir.
ele agarra no manto daquele anjo e diz assim: Senhor, eu não vou te deixar enquanto você não me abençoar. Eliseu e Elias. Havia algo de especial naquele homem, Elias, que Eliseu queria. E ele consistia dizendo: eu não vou te deixar, não vou te deixar, não vou te deixar. E Elias chega para ele e diz assim: pois o que então você quer? Pede algo então para que eu faça. E o que é que ele disse? Versículo 9 do capítulo 2, última parte. Peço-te que me toque por herança, porção dobrada do que, igreja? Do Espírito. Do Espírito Santo, sim ou não? Não. Não. A Bíblia está dizendo que ele pediu porção dobrada do Espírito Santo ou do Espírito de Deus? Não. A Bíblia está dizendo que ele pediu porção dobrada do Espírito de quem? De Elias. De Elias. Que espírito era esse que Elias tinha, que Eliseu queria 2 vezes mais? Já parou para pensar nisso? A Bíblia nos dá alguns insights ali. Talvez no texto seria poder? Será que era isso? O poder de operar milagres? 2 vezes mais? Nossa! Quem não queria? Alguns teólogos até colocam isso aí dizendo assim: bom, nós temos claros ali pelo menos 5 grandes milagres de Elias e temos 11 claros milagres de Eliseu. Ou seja, o dobro da capacidade de operar milagres. Seria talvez a capacidade de ouvir a voz de Deus? Será que era isso? Eu não sei se era isso. Mas como eu queria essa capacidade de ouvir a voz de Deus. Você não? Vai fazer uma prova, Deus vai lá e te dá as respostas. E aí? Pode ser para a vida, qualquer coisa. Vai arrumar uma namorada, Deus diz: essa não. Né? Vai casar, peraí, não dá. Uma casa, tem muito defeito, não compra. Eu queria ter essa capacidade. Eu queria 2 vezes ter essa capacidade também. Bom, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1, e você deve conhecer essa história quando Zacarias estava no seu turno de templo no santuário e aparece a ele um anjo do Senhor dizendo que ele seria pai, e ele diz assim: bom, mas como é que eu posso ser pai se eu sou velho e a minha mulher é avançada em dias? E o anjo diz para ele o quê? Vamos ler Lucas capítulo 1, versículo 13 em diante. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E presta atenção: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de quem, igreja? Se você está lendo, de quem? De Elias. Ou seja, aquele que viria, João Batista, ele teria também o espírito e a virtude ou o poder de quem? De Elias. Se você voltar ao livro de 2 Reis, no capítulo 2, onde estávamos, você vai ver que quando Eliseu fere as águas, ele diz o quê? Onde está o Senhor, Deus de Elias? É essa a pergunta, sim ou não? E queridos, pasmem isso aqui, sejamos sinceros. Somos crentes, vimos a igreja todos os dias, estudamos a palavra, temos a luz, mas você vai me dizer que lá no fundo do seu coração, diante de tanta coisa ruim que acontece nesse mundo, essa pergunta não surge na sua cabeça?
Onde está o Senhor Deus de Elias? Onde está o Senhor da Santa Palavra? Com tanta coisa ruim acontecendo, onde está Deus? Sim ou não? Queridos, onde está o Senhor Deus de Elias? Ele faz essa pergunta por quê? Porque ele sabia que o poder não estava em Elias. O poder não estaria nele mesmo, mas o poder estava em quem? No Deus de Elias. E no versículo 15 do capítulo 2 do livro de 2 Reis, diz assim: vendo-o, pois, os discípulos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Que característica era essa? Vocês estão acompanhando comigo aqui esse pensamento? Que característica era essa que Elias tinha, que Eliseu queria 2 vezes mais? O espírito de profecia nos dá uma ideia. Ellen White diz que Eliseu sabia que aquilo que ele tinha diante dele era um desafio maior do que o que Elias havia tido. E ele diz assim: a menos que eu tenha o dobro desse espírito que você tem, eu não vou conseguir avançar com a velocidade que Deus quer que eu avance. Quero então 2 vezes mais. O que é isso que ele queria? Vamos ao livro de Tiago agora. É uma pregação expositiva, mas a regra diz que eu posso usar até 3 versículos diferentes. Vamos lá, capítulo 5, versículo 13 de Tiago. Está alguém entre vós sofrendo? Faça o quê? Orem. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Essa igreja é feliz, sim ou não? Sim. Muitos cantores, música a todo momento. Que bom, né? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Ouviu, pastor Paulo? Estou com a garganta ruim, ora por mim aí. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, seriam o quê, irmãos? Perdoados. Confessai-vos, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de quem? Do justo. Versículo 17 agora, e note aqui. Elias entra num contexto de cura, de salvação, de milagres e de perdão. Leiamos. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses, o que aconteceu? Não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar o quê? Frutos. Igreja, internautas, a palavra do Senhor diz que Elias era um homem semelhante a quem? A nós. Sujeito às mesmas paixões. Sujeito aos mesmos desejos, aos mesmos sentimentos, aos mesmos erros. Então, se você que está me ouvindo aqui, e você também internauta, se talvez por algum acaso você tenha alguma ligação com a mentira, Elias tinha essa mesma probabilidade. Se você tem alguma ligação, ou se você tem alguma tentação quanto ao adultério, Elias também. Ele era sujeito aos mesmos pecados que nós somos. Ele tinha as mesmas fraquezas que você e eu temos. No entanto, ele orou com instância e não choveu. Mas depois ele orou de novo e deu chuva. Onde está o Senhor Deus de Elias? Eu quero 2 vezes mais esse poder. Orou para não chover. O que aconteceu?
não choveu. Orou para chover, o que aconteceu? Choveu. Onde está o Senhor Deus de Elias, que atende orações? Imagine que Elias foi chamado por Deus e entrou diante do rei Acabe e disse assim: Acabe, não vai chover. Passados 3 anos e meio, ele fala para o mesmo rei Acabe, cuja a esposa Jezabel tinha mandado encontrá-lo, e ao encontrar era para matá-lo, mas não o mataram e não o encontraram. E depois de 3 anos e meio, ele diz assim: junta todo o povo de Israel, presta atenção, vamos lá para o Monte Carmelo e vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Vamos ver se Jeová é Deus ou se Baal é Deus. Você conhece essa história? Depois que aqueles 450 profetas de Baal passam o dia inteiro rodeado naquele altar que eles haviam erguido e não desceu fogo do céu, porque o Deus que fizesse descer fogo do céu seria o Deus verdadeiro. Depois de tudo isso, Elias restaura o altar do Senhor que estava em ruínas e ele faz uma simples oração dizendo: Senhor, eu oro para que todos saibam que Jeová, o Senhor, é Deus. E antes que ele terminasse de orar, desce fogo do céu e consome a oferta, lenha, pedras, e ainda lambeu toda a água que eles tinham despejado ali em cima. Amém, irmãos? Amém. Esse é o Deus de Elias. Mas onde está o Deus de Elias? Por que não vemos isso mais em nosso meio hoje em dia? Ou vemos? E Elias manda matar todos os profetas de Baal. Diz para Acabe emparelhar o seu carro e voltar para casa porque viria chuva. Agora preste atenção. Elias se retira para orar. E aí ele chamou o seu servo e diz assim: eu vou ficar aqui orando e você vai ver se vem chuva. Combinado? Ele ficou orando. O servo foi para ver se vinha chuva. Voltou, tocou no ombro dele e disse. Aí Elias olhou. E aí, está vindo chuva? O servo, não. Tá bom, vou continuar orando aqui. E você vai lá de novo olhar. Elias continua orando. O servo de Elias vem, toca no ombro dele e diz assim: Elias, não está chovendo. Meu senhor, não está chovendo. Segunda vez. Elias orando, abre o olhinho assim: e aí, está vindo chuva? O servo dele, não. E Elias pergunta 3, 4, 5, 6 vezes. E aí, querido, era Elias orando e falando ao servo: vai ver se vem chuva. Vai ver se vem chuva. Não vinha chuva. E ele orou a 7ª vez e falou: vai ver se vem chuva. O servo foi, voltou, e quando tocou no ombro de Elias, Elias olhou para ele e disse: vem chuva? Qual foi a resposta do servo? Olha, meu senhor, eu vejo lá no Oriente, assim, uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. E aí, irmãos, Elias diz: yes! É chuva que está vindo! Louvado seja Deus, está vindo chuva! E agora vem chuva, irmãos, mas vem chuva em abundância. Amém? Amém. O Espírito era esse, irmãos. Uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem lá no Oriente. E Elias, o quê? É a chuva que está vindo. Quantas e quantas vezes Deus dá tantos e tantos sinais e a gente rejeita. Às vezes uma pessoa, às vezes um irmão da nossa igreja.
Ô irmãos, eu estava tão aflito hoje no aeroporto, tossindo, preocupado, gripado, com princípio de febre. Sabe o que aconteceu? O Senhor, o Deus de Elias, agiu. Amém? Amém. Sabe o que aconteceu? Inesperadamente, a Bárbara me manda um testemunho de uma jovem, que eu acho que está aqui, não está? O testemunho de uma jovem, que ouviu a minha pregação na última vez que eu vim aqui. E que testemunho lindo. Eu coloquei lá na minha rede social. Aquilo me animou tanto, eu esqueci até que estava doente. Mandei para minha esposa, que a gente estava cheio no aeroporto, sentado num lugar, lá em outro. Eu mandei para ela, a gente conversou um pouco sobre, e eu fiquei feliz com aquilo, até me emocionei, porque eu sou tão miserável e pecador, e o Senhor ainda tem compaixão de mim, e me usa para que possa ser um instrumento de bondade para algumas pessoas. E esse mesmo Senhor, esse mesmo Deus, quer te usar também. Mas onde está o Senhor, o Deus de Elias? Vamos descobrir. Ele foi diante do carro de Acabe, correndo, e aí vem aquela tempestade maravilhosa caindo, e imagine, né? 3 anos e meio sem chover, já imaginou isso? Sem água, sem chuva, terra seca e árida, e a carruagem de Acabe assim, daqui a pouco Acabe olha assim, vem um doido correndo, ele ia se vestir diferente, andava num lugar diferente, e correndo diz: Acabe, vai chover. Olha só, quando Acabe olha, aquela tempestade já vindo de chuva, Acabe olha assim, fantástico. E aí quando Acabe chega em casa, feliz da vida, imaginem, ele chama Jezabel, que não conhecia nada da história, pelo menos é isso que o relato bíblico nos deixa. E aí ele chega para Jezabel e diz assim: Jezabel, você não sabe o que aconteceu hoje? Ele contou tudo. Elias foi lá e começou a falar com os falsos profetas, e depois ele orou e veio chuva. E Jezabel não deixou nem ele terminar de falar, porque quando ele estava falando do fogo que consumiu todo mundo, depois que ele matou, Jezabel olha para ele e diz assim: como? É o quê? Não estou entendendo. Eu não estou acreditando. Eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo. Mas você é um miserável. Como é que você permitiu uma coisa dessas? Por que você não matou esse homem? Foi isso que Jezabel falou para Acabe. E ela diz assim: mas você é fraco mesmo. Manda dizer para esse profetinho do Senhor, se amanhã eu não vou acabar com a vida dele, e se eu não fizer a cabeça dele rolar, que aconteça comigo. Foi isso que ela falou. E aí, Elias, quando ficou sabendo disso, o que aconteceu? Ele ficou com medo. Explica um negócio desse para mim. Profeta do Senhor, enfrentou todos os falsos profetas, matou todos, orou, viu um pequeno nuvenzinho do tamanho da mão de um homem, começou a ter uma fé absurda, dizendo que viria uma tempestade. Jezabel diz que vai matar ele, ele fica com medo. Sabe o que acontece com Elias? Antes de eu dizer, queridos, ele ficou com tanto medo que ele correu um dia de viagem e se lançou debaixo de uma árvore, e agora lá caído com o rosto no chão, ele diz o quê? Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Senhor, eu queria dormir e não acordar mais. Elias pediu o que para si, igreja? A morte. Sabe o que Elias teve ali? Doença do século. Depressão. Aqui nós
conseguimos derrubar um argumento bem fraco, que muita gente fala. Depressão é falta de quê? Não é falta de fé. Olha Elias. Elias teve depressão. E aí eu pergunto, Deus ouviu a voz dele, sim ou não? Dividiu. Ouviu, mas não atendeu como ele pediu. Amém? Amém. Se eu falo para alguém nesta noite, eu não sei, não conheço você nem seu coração, mas se eu falo para alguém nessa noite que não tem mais força para se levantar, que não tem mais força para se levantar da cama pela manhã, que não sabe como vai ser o seu dia, que não suporta mais, que não sabe como fazer para resolver os seus problemas, talvez eu esteja falando a alguém para aqui nesse momento, que aqui nesse momento muitas vezes pensa nisso. Se você tem buscado e não encontrado saída, saiba que Deus está ao seu lado. Queridos, talvez eu esteja falando para alguém que está pedindo a Deus até mesmo para não acordar mais e não ter mais forças. Elias sentiu isso. E quem era Elias? Era um homem de Deus. E o anjo veio do céu, acordou ele e disse assim: Elias, levanta e coma. O meu pai tem uma obra para fazer ainda através de ti. Amém? O pai de Elias é Deus. Esse mesmo Deus tem uma obra para fazer ainda na sua vida. Amém? Queridos, Elias voltou a dormir e pediu novamente a morte. E o anjo veio para ele de novo e deu para ele comida. Ele se levantou depois de 40 dias, correu e fez a obra que Deus tinha através dele. Amém, irmãos? Mas aí entra um outro personagem. Irmãos, onde está o Senhor Deus de Elias? No livro de Atos apenas? Veja o que diz esse texto no Espírito de Profecia, que nos ajuda a entender como era esse espírito de Elias, que Eliseu queria 2 vezes mais. Diz assim: o sucesso do ministério de Elias não era devido a qualquer qualidade inerente que ele possuía, mas a submissão completa da sua vida ao Espírito Santo, o qual era dado a ele, assim como será dado a todo que exercer fé viva em Deus. Amém? Queridos, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, aos mesmos sentimentos que nós, mesmas limitações que nós, mesmas fraquezas que nós. E não era devido a qualquer qualidade inerente que ele possuía, como diz o Espírito de Profecia. Não era. Mas era porque ele submetia a vida dele completamente ao seu Deus. Sabe o que isso significa? Significa que mesmo que aqueles que são os maiores missionários, os maiores pastores, maiores obreiros, grandes pregadores, todos eles podem passar por momentos de sofrimento, de depressão, de agonia. Ah, Senhor, o que eu faço? A história de Elias mostra que Deus está ao nosso lado e Ele envia o seu anjo. E se você tem passado por momentos difíceis na sua vida, saiba que Deus tem enviado o anjo do Senhor para estar ao seu lado. Amém? Onde está o Senhor Deus de Elias? E eu quero concluir a mensagem dessa noite contando para vocês a história de Pavel. E vocês vão entender onde está o Senhor Deus de Elias. Pavel. Pavel era o irmão da Romênia. E quando a Romênia estava vivendo o auge do comunismo, onde havia corrupção na política, escassez de alimento, escassez de tudo para a população, Deus permitiu que Pavel tivesse uma empresa de confecção.
E aquela confecção, apesar dos pesares, Deus permitiu que ela prosperasse e ele, com risco de ser preso, de perder a sua vida por causa do sábado, disso, daquilo outro, Deus permitiu que a empresa prosperasse. Mas num certo dia, uma empresa alemã colocou os olhos na empresa de Pavel e fez uma proposta de ele fazer sociedade e disse o seguinte para Pavel: Pavel, essa sua empresa que hoje dá um resultado de $500 mil por ano, nós vamos investir e você vai ter quadriplicado esse resultado em 2 anos. Irmãos, Pavel agora chega em casa com a sua esposa e ele começa a orar e clamar a Deus se ele deveria ou não entrar nessa sociedade para ter todo esse resultado na sua empresa. Sabe o que acontece? Nesse inteirinho, Pavel recebe uma ligação da Associação Geral da Igreja Adventista em Washington, que estava reunida em uma mesa. E nessa mesa eles estavam procurando alguém para ser pastor na Romênia. E lembraram lá do nome de Pavel. E ligaram para ele e disseram assim: nosso irmão, nós estamos aqui reunidos e nós queremos que você seja o nosso pastor. Nós precisamos de um pastor. Você é um bom homem. Um homem íntegro, correto. Você aceita? Ele responde: o que implica isso? Eles responderam: você vai passar a ganhar $250 por mês. Seria assim 0,01% do que ele ganhava. E ele disse: Senhor, o que eu faço? O que eu faço? E agora ele ora ainda mais com sua esposa e eles resolveram entregar tudo o que eles tinham nas mãos de Deus, amém? Eles doaram tudo para a obra do Senhor, tudo. E foi lá Pavel para ser pastor na cidadezinha dele. Ele foi escolhido então 4 igrejas para ele tomar conta. E ele comprou, diz o relato que está no livro Revolução do Espírito da CPB, ele comprou um carro daqueles russos antigos, como se fosse assim uma caixa sobre rodas. Velho carro, podre, amortecedor, misericórdia, não tinha. E ele foi ser pastor. A história conta que a situação das igrejas na época era preocupante. Estavam com muitas dívidas, anciãos disputando entre si, a igreja não tinha batismo há muito tempo, e ele agora começa a fazer um programa de reavivamento espiritual, através de oração com a igreja, e chama os líderes para orar, as famílias para orarem. Mas resumindo a história, 2 anos depois, a igreja tinha duplicado o tamanho. Amém, irmãos? Amém. Um reavivamento espiritual aconteceu e a igreja duplicou o tamanho. Eu fico pensando, onde está o Deus de Elias? Será que essa igreja pode duplicar de tamanho também? Em 2 anos? E Pavel estava pronto agora para fazer um evangelismo, seria agora aquele primeiro e mais importante evangelismo. Depois de 2 anos, ele conseguiu abrir as portas, o local indicado, preparado, cartazes, propagandas, isso, aquilo, outro. E queridos, 2 semanas antes do evangelismo, Pavel está entrando na rodovia com seu carrinho velho, na rodovia principal da cidade. Um jovem de 19 anos, inadvertidamente, do nada, simplesmente se joga na frente do carro dele. No momento que ele estava passando, o carro bateu nas pernas daquele jovem.
bacia, lançou ele longe a ponto dele passar por cima do menino sem ter tempo de frear. Foi muito imediato, muito rápido. Só que quando ele passa por cima do menino, ele passa por cima do tronco, do peito e da cabeça dele. Vem a ambulância, leva o menino para o hospital, fazem radiografia, detectam hemorragia cerebral, saía sangue pelos ouvidos, pela boca, pelo nariz, pelos olhos, perfuração pulmonar, traumatismo, hemorragia cerebral, bacia quebrada, pernas quebradas, braço quebrado. Oh, irmãos, coitado daquele jovem. E eles fazem de tudo para salvar a sua vida. Mas ele veio a falecer. Eles cobrem o menino com lençol. Os médicos saem. Pablo estava em prantos. Em prantos. Ele entra no quarto e ajoelha do lado do leito do menino. E aquele menino era conhecido em toda a cidade. O apelido dele era Mene, porque ele era gago. E ele tinha uma dificuldade de locomoção motora. E outras vezes ele já tinha escapado de acidentes parecidos. E aquele menino mais conhecido em toda a cidade, Pablo então se ajoelha ao lado dele, de Mene, e ele começa a orar dizendo: Senhor, a minha vida pela do menino. Como é que eu vou pregar agora, Senhor, na cidade? As pessoas vão saber que eu assassinei um menino. A minha vida pela dele, Senhor. Como é que eu vou pregar? Salva a vida desse menino, a minha vida pela dele, Pai. Por favor. Oh, irmãos. E ele continuava: as pessoas saberão na cidade que fui eu que matou o Mene. Eu não tenho condições de pregar, Senhor, a minha vida pela do menino. E o médico comunista e ateu entra no quarto e vê aquela cena. Então coloca a mão nos ombros de Pablo e diz assim: se o Senhor tinha que orar, é melhor que o Senhor tivesse orado ao seu Deus antes. Não vê que o menino já está morto? Por favor, deixe-nos. E Pablo foi para casa. E ele se juntou aquela noite com a sua esposa. E ele orou uma noite inteira pelo Mene. Quando foi que eu orei por mais de 20 minutos? Pavel passou uma noite inteira orando com a sua esposa pela vida do rapaz, que já estava morto. Ó Senhor, desperta em mim, desperta em nós o desejo ardente de ver Jesus voltar. Desperta em mim o desejo ardente de pregar a tua palavra com poder, com intrepidez. Aquele homem passou a noite inteira orando com a sua esposa e dizendo: Senhor, nós temos uma cidade para salvar, temos almas para ganhar, temos que levar Jesus para essa comunidade. Eles precisam saber quem és tu. Senhor, eu sei que tu podes, ó Deus, faz isso, por favor. Torna a dar a vida ao menino. E eles passaram a noite inteira orando, irmãos. E na manhã do dia seguinte, eles vão se dirigindo ao hospital para conversar com os familiares do Mene. Ao invés de chegar no hospital e ver a família em prantos, eles veem uma comoção grande no hospital e médicos andando para lá e para cá com radiografia nas mãos sem entender nada. Até que alguém pega pelo ombro de Pavlo e diz assim: não foi o Senhor ontem que atropelou o Mene? Eu tenho que mostrar algo para o Senhor, venha comigo. E ele leva Pavlo ao lugar e abre uma porta de um quarto. E para surpresa de todos, estava ali Mene, assentado. Onde está o Senhor, Deus de Elias?
E Mene não estava somente assentado, mas ele estava comendo e levando a colher à boca, sem nenhum problema de locomoção motora. Amém, irmãos? E ele estava falando sem gaguejar. Quem é esse Deus? Ele é o Deus que só está lá na Romênia? Ele é o Deus que só está na Bíblia, nas histórias de Elias e José? Ele é só o Deus do livro de Atos? Ele é só o Deus que está somente no livro de 2 Reis? Não, irmãos. Ele é o nosso Deus, e esse Deus quer se manifestar em nosso meio, na igreja central, aqui na igreja de Vila Matilde. Amém? Esse Deus, Ele quer estar aqui conosco, quer se manifestar na vida de todo aquele que está me assistindo agora. Esse é o nosso Deus. O evangelismo aconteceu, irmãos, e naquele evangelismo dobrou novamente o número de membros da igreja. Amém? Onde está o Senhor, Deus de Elias? O Senhor, Deus de Elias, está e se manifestará onde se manifestar o espírito de Elias. Amém? Qual é o espírito de Elias? Submissão completa. Exercer fé viva em Deus. Você acredita que o Deus de Elias pode se manifestar em nosso meio nesses dias, sim ou não? Pois eu digo para vocês, Ele se manifesta. E eu sou a prova viva disso. 2017, saí do interior de Sergipe, fui morar em Brasília. Eu não tinha família, poucos amigos. Já era fraco na fé, fracassei mais ainda. Comecei a gastar meu tempo com coisas triviais, idiotas, fúteis, triviais. E queridos, o resultado disso não foi bom. Adquiri uma depressão aguda. E certa noite, eu morava com um primo meu. Certa noite eu acordei, mais ou menos ali, umas 2, quase 3 da manhã. Simplesmente saí do prédio onde eu morava e fui andando até chegar no chamado Eixão lá de Brasília, onde tem uma ponte assim. E queridos, nessa época, eu era batizado, cantava em grupo de igreja. Antes do meu batismo, eu conheci o mundo das drogas. E depois que eu me batizei e fui morar em Brasília, esse vazio começou a ficar tão gigantesco em mim, que eu comecei agora a fumar cigarro. Eu fumava uma carteira de cigarro por dia, lá no estacionamento daquele prédio onde eu morava, cantando na igreja, estando na igreja, participando das coisas da igreja, só não pregava. E cheguei naquela ponte e disse: hoje eu vou tirar a minha vida. Sabe o que aconteceu, irmãos? Sabe o que aconteceu, internauta? Bem, o nosso horário já está avançado. Se você quer saber, você quer saber? Então vem aqui amanhã. Então vem aqui amanhã às 9 horas, participe do culto. No culto divino eu vou terminar essa história, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Eu quero crer que o Espírito do Senhor de Elias se manifestou nessa noite aqui conosco. Nem que seja tocando o seu coração. E que esse mesmo Deus possa nos levar para casa, possa nos dar uma ótima noite de descanso
e possa nos fazer repensar sobre a nossa caminhada cristã. Amém? Amém. Que Deus seja louvado.